Seja muito bem-vindo a essa aula com tudo sobre a plataforma Iris. Primeiro, eu quero te dar um overview aqui sobre a plataforma e depois eu vou explicar tudo que você pode fazer aqui dentro, tá bom? Então, olha só, aqui nesse izinho, você vai encontrar os seus dados e essa tela, ela deve aparecer para você no seu primeiro momento de cadastro na Iris. E aqui você pode escolher entre 3 a 5 cores, né? Ou se você não quiser escolher cor, não tem problema nenhum. Mas essas cores, se você quiser escolher as cores da sua identidade visual, eu te recomendo muito, porque essas cores elas já vão ficar salvas na sua paleta de cores. E aqui você pode inclusive colocar o código da cor da sua identidade visual, que deve estar no seu manual de marca. Se você não tem esse código da cor, não tem problema, você pode ir aqui arrastando a bolinha, ó, e aí você vai posicionando ela aqui para ver a tonalidade, tá? E aí depois que você encontrou, você vai e clica em salvar, e aí ela vai aparecer aqui. E aí você já está construindo a sua paleta de cores. E aqui você pode manter os seus dados atualizados, mas mais importante é você manter essa paleta atualizada, porque os seus elementos visuais, eles já vão ser gerados automaticamente nessa paleta de cores, tá bom? Então, eu vou voltar aqui para a tela inicial. Aqui nessa tela inicial, você tem os meus projetos, então aqui é o seu banco de projetos, tudo aquilo que você já criou na plataforma, você pode editar eles também, e aí você vai ter, então, por exemplo, uma linha do tempo salva, você pode reutilizar essa linha, você pode editá-la, e tudo fica salvo aqui em meus projetos, por isso que é interessante você colocar uma identificação para esse projeto que te lembre do caso, então, por exemplo, o nome do seu cliente. Aqui é o nosso gerador de petições. Então, a nossa Irisia, a nossa inteligência artificial da Iris, que agora a gente está cada vez mais aprimorando ela. Então, você pode conversar com a nossa inteligência artificial, pedindo para ela te auxiliar na geração de uma petição. Você pode subir arquivos aqui, você pode pedir para ela revisar a sua petição e te sugerir melhorias. A gente está cada vez mais evoluindo para que ela possa gerar petições cada vez mais assertivas. Mas, por exemplo, você pode subir uma documentação e pedir para ela gerar uma petição a partir dessa documentação. O que eu recomendo mais fortemente que você faça é que você peça para ela ir gerando tópico a tópico, porque com isso ela vai te dar uma maior completude, uma maior assertividade nos tópicos que ela for gerando. Então, sempre que você puder, vá indo tópico a tópico. Fala, vamos gerar uma petição inicial para este caso. Liste os argumentos que você acha que devem estar na petição inicial. Vamos ir tópico a tópico, então você pode usar a inteligência artificial da Iris dessa forma. Nós estamos evoluindo para que ela mesma já tenha essa inteligência e vá indo tópico a tópico junto com você, tá bom? Aqui a gente tem esse botão que direciona para os tutoriais, então aqui vai para o nosso canal do YouTube direto, e aí você pode visualizar todos os nossos tutoriais aqui, todos os vídeos do nosso canal, e aí você pode dar uma estudada maior aqui para entender os usos da plataforma. Mas você não precisa de tutorial, de assistir os tutoriais para fazer um uso da plataforma, e só esse tutorial que eu já estou fazendo aqui com você já vai conseguir fazer um bom uso dela. Aqui em cada um dos elementos você também tem um tutorial, ó. Você pode assistir ao tutorial específico de cada um dos elementos, tá bom? E aí, vamos então entender essa camada inicial aqui da nossa plataforma. Então, a gente tem tanto a possibilidade de você inserir um texto e gerar, por exemplo, um fluxograma, uma linha do tempo, a partir da inserção desse texto, ou você pode também enviar um arquivo. E aí, essa modalidade de envio de arquivo, nessa parte aqui da Iris, eu te recomendo mais fortemente para o resumo jurídico, porque aqui realmente você quer resumir um arquivo inteiro. Quando você está fazendo, por exemplo, algum elemento visual, eu recomendo que você insira o menor volume de textos possível, para ele poder ser mais assertivo mesmo. Então, bora pegar um exemplo aqui. Abri aqui essa petição, vou selecionar esse texto, vou copiar e vou aqui colocar ele na Iris. Então, ele trouxe aqui o meu texto e agora eu vou clicar em linha do tempo. Ela já vai ler automaticamente o meu texto e vai gerar essa linha do tempo. E aí, olha só, a linha do tempo ela já vem prontinha. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso colocar a cor da minha identidade visual.
Eu posso alterar todos os títulos, as datas. Aqui, inclusive, eu posso deixar só a data e a hora. Eu posso colocar mês e ano, eu posso colocar o ano. Tudo aqui é plenamente editável. Eu posso ordenar do maior para o menor. Eu posso mudar para vertical, por exemplo, ó. E depois é só eu literalmente copiar e colar essa imagem lá na minha petição. Então, vou copiar aqui e vou colocar aqui, por exemplo. Ela veio aqui. E aí eu posso posicionar ela, ó, clico em quebra automática de texto, eu posso posicionar ela aqui no centro da minha página, eu posso cortar essa imagem, eu posso formatar ela como uma imagem. Opa! Ó, então vocês podem editar ela como qualquer imagem, tá bom? E aí, quando você quer gerar outro elemento, aí você precisa dar aquela limpada no texto e inserir ele novamente, inserir o texto que você quer, por exemplo, usar a ferramenta de aprimoramento de texto. Essa nossa ferramenta, ela foi desenvolvida para que você consiga aprimorar os seus tópicos, então o ideal é que você vá tópico a tópico. Então eu peguei aqui, por exemplo, essa petição que ainda não foi trabalhada e vou colocar aqui o texto dela, o parágrafo. E vou colocar aqui o tópico. Então, ó, transcrevi o tópico da minha petição e vou clicar em texto aprimorado. E ele já vai aplicar todas as técnicas internacionais de linguagem simples. Ele vai manter o sentido do texto, manter os termos técnicos. Então, é justamente para que você consiga escrever de forma muito mais objetiva. E essa é a ferramenta que eu mais te recomendo usar para aprimorar os tópicos da sua petição, fazer uma escrita mais objetiva. Lá na Irisia, que é a inteligência artificial da Iris, você já vai ter essa geração mais objetiva. Mas, caso você gere as suas petições em outra plataforma e queira aprimorar o texto aqui utilizando a Iris, eu te recomendo usar o texto aprimorado para aprimorar os tópicos e deixar eles muito mais assertivos, tá bom? A gente aplica todas as técnicas internacionais de linguagem simples, mas mantendo o sentido do texto. E aí, por exemplo, eu quero fazer um resumo jurídico. Então, eu venho aqui na minha pasta, seleciono o recurso que eu quero fazer um resumo jurídico, por exemplo, seleciono qualquer petição que eu queira gerar um resumo jurídico e eu vou e clico aqui em gerar resumo. E aí ele vai gerar uma síntese de tudo que está escrito aqui na minha peça para eu poder colocar, por exemplo, no início da petição inicial. Essa ferramenta ela é muito eficiente para gerar resumos para você colocar no início das suas peças. Então, olha só, ele vai e lista tudo aqui, o tipo de ação, fatos essenciais, fundamentos jurídicos, pedidos. Se tiver tutela de urgência, ele vai e aponta o motivo da urgência, tudo que é essencial para você colocar em um resumo jurídico. Então, essa é a ferramenta de resumo jurídico. E aí, é sempre interessante que você remova o arquivo para que ele não fique ali gerando os elementos sempre de acordo com aquilo que você inseriu. E agora, eu quero te mostrar como você pode gerar manualmente os elementos visuais, porque eu, particularmente, eu gosto mais dessa forma de gerar manual os elementos visuais. Por quê? Quando você já tem uma noção do caso, você já tem o domínio do caso, você consegue gerar esse elemento visual de uma forma muito mais assertiva. Então, por exemplo, você quer fazer uma árvore genealógica para o seu caso, uma estrutura hierárquica de uma empresa, você quer ilustrar uma sequência processual, uma sequência de fatos processuais. Tudo isso você pode fazer utilizando a ferramenta do fluxograma. Então, eu vou colocar aqui fatos processuais. Vou colocar aqui. Aí ele já salva tudo automaticamente lá no seu banco, tá bom, pessoal? E aí eu vou colocar aqui a cor da minha identidade visual, vou colocar aqui ajuizamento da ação civil coletiva pelo sindicato. Vou colocar aqui novo nível, porque eu quero descer para o nível de baixo, porque ali a gente teve, por exemplo, uma liminar deferindo a tutela de urgência. E aí a gente desce para o nível de baixo e coloca sentença. Ah, não conectei, vou conectar. Conectei o meu deferimento de liminar, ó, com o ajuizamento da ação. E aí aqui eu vou colocar confirmação da tutela em sentença. E aí vou conectar com a liminar deferida.
E aí, embaixo desse confirmação da tutela em sentença, eu vou descer para o nível de baixo e vou colocar embargos de declaração pelo autor e vou colocar, ó, ele veio para cá, tá vendo? E vou colocar embargos de declaração pelo réu. E vou juntar também com confirmação da tutela em sentença. E aí, tô construindo, então, o meu fluxograma dos fatos processuais. Depois, eu simplesmente copio a imagem e colo na minha petição. Ó, ela vem pra cá. Tá bom, pessoal? Então, é muito simples de vocês criarem elementos visuais aqui manualmente. E essa é a recomendação que eu te dou, porque você que tem maior domínio da causa. A inteligência artificial, muitas vezes, nos elementos visuais, ela coloca informações desnecessárias. Você que tem o domínio estratégico da causa. Então, você é o melhor para criar elementos visuais a partir de texto, tá bom? E aí a gente tem também a nossa tabela. A nossa tabela, o grande diferencial dela é que ela já é pré-editada. E aí você vai clicando aqui em adicionar linha, e aí você pode colocar, por exemplo, pontos. Ó, aqui na coluna 1 eu vou colocar o título, pontos controvertidos. Aí aqui, existência de união estável. Aqui eu vou colocar provas a serem produzidas. Essa coluna aqui eu quero excluir. Então, eu posso clicar aqui em excluir coluna. E pronto, ó, existência de união estável. Prova testemunhal. Aí aqui eu quero colocar vigência da procuração. Prova documental. E assim por diante. E aí depois eu só copio e colo na minha petição. Ó, eu posso aqui mexer no tamanho das linhas, eu posso colocar, por exemplo, um sombreamento, uma cor de fundo. Tá bom? É só eu clicar ali e clicar na célula que eu quero alterar a cor. Se eu quiser retirar, é só colocar no branco novamente. Posso alterar o alinhamento, posso alterar a fonte, posso alterar negrito, itálico. E aqui você já tem a tabela pré-editada, com respiro, com linhas finas. Aqui na Iris você também vai encontrar o melhor banco de ícones jurídico. Então você pode procurar ícones aqui para fazer, por exemplo, uma linha do tempo com ícones, um fluxograma com ícones. E aí você pode colocar pequeno, eu sempre prefiro mais delicado, traço fino. Colocar rescisão contratual, carregar ícones. E aí, os ícones vão todos aparecer aqui para você. Ó, eu gosto muito desse. Vou selecionar aqui a cor e copio e colo o ícone lá na minha petição para poder construir o meu elemento visual. Para você conseguir manusear melhor os ícones, você sempre clica com o botão direito, vai em quebra automática de texto, na frente do texto, e aí você vai posicionando ele. A gente também tem os gráficos. Os gráficos, eles são muito interessantes para você demonstrar tendências ou evoluções ao longo do tempo. Aqui no caso do gráfico de linha, por exemplo, você sempre coloca aqui, por exemplo, evolução de gastos do menor, descrição da linha horizontal, idade do menor, descrição da linha vertical, média de gastos mensal. Então, com 3 anos, o menor gastava R$1.000. Aí eu vou colocar novo item. Com 6 anos, ele passou a gastar R$2.500. E aí, novo item. Ó, com 9 anos, ele passou a gastar 3.000. E aí, olha só como que o gráfico está tomando forma. Você pode alterar a cor, você pode alterar o modelo, você pode alterar de vertical para horizontal. Agora, por exemplo, o gráfico de barra, ele é muito eficiente para você comparar grandezas estáticas. Então, por exemplo, a galera do tributário quer comparar uma incidência tributária em determinado mês do ano, e aí você faz o gráfico de todos os meses e compara mês a mês. Então, quando você quer comparar um mês com relação a outro, por exemplo, é muito
eficiente o gráfico de barra. O gráfico de linha já é mais eficiente para você demonstrar uma tendência ou evolução ao longo do tempo. A gente também tem um gerador de QR Code, então que você pode colocar aqui, inserir a URL e gerar o QR Code. E aí você pode inserir o QR Code no seu documento. Lembrando que QR Codes são majoritariamente desenvolvidos para documentos físicos, que vão ser consumidos em meio físico. Em meio virtual é mais recomendável você inserir o próprio link clicável. Então, por exemplo, carta de intimação a testemunhas, é muito eficiente você inserir um QR Code com o link da audiência, que aí a testemunha já vai escanear ali o QR Code e entra no próprio link da audiência. E esse foi o overview da plataforma Iris. Se você tiver qualquer dúvida, dificuldade de manuseio, qualquer problema, qualquer bug, é só clicar aqui no ícone de WhatsApp, mandar a mensagem que a gente tenta responder o mais rápido possível. E tenta reportar pra gente qualquer erro que você tiver pra gente conseguir resolver imediatamente. Conta pra gente o comando que você tentou dar pra inteligência artificial, o arquivo que você tentou subir na inteligência artificial, porque a gente está trabalhando todos os dias para construir a plataforma mais eficiente possível para você, advogado. Então, não deixa de usar e abusar do nosso suporte. Eu te dou muitas boas-vindas à plataforma Iris. Vou deixar o link aqui abaixo para você conhecer a nossa plataforma e seja muito bem-vindo.